Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professora Windes Brazão Ferreira, PhD, no canal Science, o canal que trata da pós-graduação no Brasil sem ter medo de dizer a verdade. E hoje o nosso tema é objeto de estudo. Como é que a gente define um objeto de estudo? Principalmente para você que está pensando em passar pelo processo de seleção para uma vaga num programa de pós-graduação em uma universidade brasileira, agora, esse ano 2020. E claro, como eu já disse inúmeras vezes, o objeto de estudo é um elemento determinante. Se você não tem definido um objeto de estudo, nada que vem consequentemente é possível de ser realizado. Vamos começar pensando que existem 4 tipos de situações dentro das quais você pode se identificar. Então, vamos ver, você vai decidir qual que é a sua. Como que você vai escolher um objeto de estudo para a sua pesquisa, para o seu projeto de pesquisa para concorrer a uma vaga num programa de pós-graduação em uma universidade brasileira? Então, primeiro, você pode não ter noção nenhuma sobre um tema. Segundo, você pode ter uma noção básica. Terceiro, você sabe, não, eu quero fazer uma pesquisa sobre isso. Geralmente, quando isso acontece, você já tem uma pequena experiência teórico-metodológica ou profissional naquela área específica, e aí você diz, não, isso aqui é o que me interessa. E quarto, você pode até ter os 3 anteriores, mas aí você fala, não, eu quero estudar um tema contemporâneo. E aí eu tenho que decidir qual que vai ser esse tema. Um tema de ponta, um tema que vai deixar a banca super interessada, um tema que os orientadores do programa vão falar, uau, que legal isso. Claro que depende da área que você está, eu vou dar alguns exemplos, ok? Então vamos lá. Não tenho noção. O que significa isso? Significa que você tem uma noção assim muito vaga da área. Você fala assim, eu sou formada em biologia, então eu quero fazer um estudo que tem a ver com vida no oceano. Mas vida no oceano pode ser milhões de coisas diferentes. Ou você diz assim, eu sou da área de geografia e eu tenho interesse em fazer um estudo sobre a desertificação. Desertificação o quê? Então, é uma grande área dentro da sua área de formação de conhecimento. Você pode dizer, se você for da sociologia ou da educação, eu estou interessado em relações de poder. Mas que relações de poder? De quem para quem, em que contexto, enfim. Em que período histórico, em que área de conhecimento. Então, é muito geral, muito vago. Último, metodologia de pesquisa. Eu quero trabalhar com metodologia de pesquisa porque eu quero ser pesquisador. Mas e aí, você vai fazer o quê? Vamos dizer que você já é uma pessoa do segundo grupo, né? Você tem uma noção do que você quer fazer. Então, você diz assim, não, eu quero fazer um estudo sobre o processo de desertificação da caatinga em tal região do Brasil. Então, interessante, muito bem. Né? Então, você tem uma noção, mas até aí, isso não é suficiente como objeto de estudo, ok? Você diz assim, olha, eu tenho interesse em relações de poder na escola. Então, você tem uma noção do que você está interessado. Em metodologia da pesquisa, vocês estão ouvindo esse barulho? Chuva, muita chuva aqui em Indaiatuba. Se você está pensando em metodologia da pesquisa, você pode dizer, não, eu estou interessado em aprender survey, porque eu acho que survey, que é levantamento de dados, né, de grandes populações, ele é muito importante para a gente conseguir elementos relevantes de contexto que são pouco conhecidos. Maravilha. Mas survey em que área? Né? Qual vai ser o foco? Enfim, você precisa de maior clareza. Não, mas aí no caso você está no terceiro grupo, você sabe exatamente o que você quer fazer. Então você diz assim, eu sou da área de geografia, tenho interesse
em desertificação, especificamente na Caatinga, na região tal, e eu quero saber qual que é o efeito do processo de desertificação na vida das pessoas que moram nessa região. Olha que legal, você já tem até uma pergunta de pesquisa. Quais os efeitos do processo de desertificação na Caatinga na vida das pessoas que moram em determinada comunidade? Mas aí você não, você é da sociologia e está interessado em relações de poder da escola, na escola. Talvez você seja da educação. Aí você fala, olha, eu estou interessado em relações de poder na escola, no ensino médio e particularmente eu quero estudar assédio moral. Como é que esse fenômeno social ocorre na sala de aula do ensino médio? Olha, você tem clareza do que você quer, ok? Ou o outro exemplo era da metodologia da pesquisa como grande área. Não, eu tenho uma noção, eu quero fazer um estudo sub-survey, mas aí você vai falar assim, não, o meu interesse é saber como é que o survey, como uma metodologia de pesquisa, tem sido usado nos estudos desenvolvidos na área de educação especial no período de 2000 a 2020. Perfeito, ok? Então, vocês percebam que para você definir um objeto de estudo, inevitavelmente você vai passar por esses 3 níveis iniciais. Uma grande área, tem uma noção de onde eu quero me mover em termos de pesquisa e sei exatamente qual é o meu objeto de estudo. Mas aí, você é uma pessoa arrojada, você quer mais, você está interessado em dar um salto qualitativo, você está interessado em temas contemporâneos, não tem muita clareza, mas você é uma pessoa plugada, ligada. Aí você diz assim, eu quero fazer alguma coisa que crie um impacto interessante de compreensão sobre determinados assuntos que são assuntos contemporâneos. E aí eu peguei 2 exemplos específicos. O primeiro é aquele que diz respeito ao Gugu Liberato e toda a história que perpassa esse universo da vida humana de uma celebridade brasileira após a sua morte. E um outro, que também é uma celebridade, mas é um outro contexto, não é brasileiro, que é a experiência vivida pelo príncipe Harry, da monarquia inglesa, e pela ex-atriz Meghan Markle. Bom, olha lá, vamos pensar um pouco nesses 2 contextos, né? Namastê. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, diz que não gostou e me conte por quê, ok? Estou aguardando a sua pergunta.